Durante o século XX, reis e rainhas foram depostos dos seus tronos, imperadores foram exilados e outros tiveram suas vidas ceifadas. Reinados foram dissolvidos e novos países surgiram. No vídeo de hoje, trago para vocês sobre a queda da monarquia italiana e um resumo dos últimos reis da Itália, desde a sua unificação até a queda da monarquia italiana e o surgimento do fascismo. Mas não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, de apertar o sininho para receberem as próximas notificações e vamos ao vídeo. Durante a metade do século XIX, a Itália não existia como Estado-nação e sua região era formada por uma série de pequenos reinos, muitos sob o domínio do Império Austríaco. E em 1815 surgiu um movimento na história italiana que buscou unificar o país. Movimento esse chamado pelos italianos de Ressurgimento. A unificação italiana foi protagonizada pelo rei da Sardenha, Vittorio Emanuele II, que subiu ao trono de Piemonte e Sardenha após a abdicação do seu pai, Carlos Alberto de Savoia-Carinigado, em 1849. Vittorio Emanuele II, o Conde de Cavour e Giuseppe Garibaldi foram os principais personagens da unificação da Itália. E em 18 de fevereiro de 1861 foi inaugurada a primeira sessão do Parlamento italiano, que em 17 de março de 1861 ocorreu a proclamação do Reino da Itália. O Parlamento votou pela transformação do Reino da Sardenha no Reino da Itália, proclamando Vittorio Emanuele II de Savoia como o primeiro rei da Itália unida, que ficou conhecido como o pai do país. E em 20 de setembro de 1870, após quase 1000 anos sob o controle político do papado, Roma, que era a capital dos estados papais, foi conquistada pelo novo rei da Itália. E em 1871, Roma passou a ser a capital sede central da Itália unida. E em 9 de janeiro de 1878, Vittorio Emanuele morreu aos 56 anos. Com a morte de Vittorio, seu filho mais velho Umberto I ascendeu ao trono como segundo rei da Itália. O governo de Umberto I foi um período turbulento para o país. Apelidado de o Bom, por vigiar de perto seus súditos em tempos de crise e em desastres naturais, fez alianças com a Áustria-Hungria e o Império Alemão, formando a Tríplice Aliança em 20 de maio de 1882, causando descontentamento entre a população, que era desfavorável ao estabelecimento de um acordo com seu antigo inimigo, e ao mesmo tempo promovia uma política expansionista. Ele também pediu a entrada da Itália na corrida armamentista. Apesar dos recursos limitados do país, incentivou as aventuras coloniais na África. Na década de 1890, o governo enfrentou o descontentamento agrário e urbano e o crescente poder socialista. O rei apoiou políticas nacionalistas e imperialistas que levaram ao desastre que ajudaram a criar a atmosfera em que foi assassinado aos 56 anos, em 29 de julho de 1900, depois de um jantar na Vila Real, na cidade de Monza. O anarquista Gaetano Bresci matou o monarca com 5 tiros. Era a terceira vez que o rei Umberto I sofria um ataque terrorista. E em 1878, Giovanni Passananti, também um anarquista, tentou assassinar o rei durante um desfile. E a segunda tentativa foi em 1897 por Pietro Acchiarito. Tentou assassinar o rei durante uma visita a Roma. Depois dessa inesperada morte, seu único filho, Vittorio Emanuele III, sucedeu ao trono da Itália. Humberto I foi enterrado no Panteão de Roma. O terceiro rei da Itália, Vittorio Emanuele III de Savoia, nasceu em Nápoles em 11 de novembro de 1869. Assumiu o trono da Itália em 1900 após a morte do seu pai, que será conhecido como Rei Soldado ou Rei Peschiera, por sua presença constante no fronte durante a Primeira Guerra Mundial. Vittorio também era conhecido por sua estatura de 1,53 m. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Itália inicialmente se manteve neutra, mas tudo mudou quando o rei recebeu ofertas vantajosas que veio da Entente, formada pela França, Grã-Bretanha e Rússia, formatizadas no Pacto de Londres.
induziram o rei Vittorio Emanuele III a abandonar a Tríplice Aliança. Após a guerra, a Itália entrou em uma crise econômica e política com consequente agitação social, que elevou o medo generalizado de uma revolução comunista semelhante que ocorreu na Rússia. E, ao mesmo tempo, a nobreza temia ser dominada pelos ideais socialistas. Condições estas que levaram ao surgimento de ideias autoritárias e não liberais apoiadas pela monarquia, que permitiu a ascensão do fascismo na Itália. E em 1922, Vittorio Emanuele III confiou a Benito Mussolini a tarefa de formar um novo governo, nomeando Benito Mussolini a primeiro-ministro. E em 10 de novembro de 1925, Mussolini assumiu a responsabilidade pelo assassinato do deputado socialista Giacomo Matteotti, dando origem à ditadura fascista. O rei não se opôs contra os abusos de poder do regime de Mussolini. O rei assinou durante esse período, sem protestos, leis que eliminavam a liberdade de imprensa, liberdade de expressão e declarou o Partido Fascista como o único partido legal da Itália. E em 1936, Vittorio Emanuele III assinou o título de imperador da Etiópia. E em 1938, o rei assinou leis racistas do governo fascista que introduziu a forte discriminação contra os judeus. E em 1939, Vittorio Emanuele III foi proclamado rei da Albânia. Em julho de 1940, o rei cedeu e concedeu a Mussolini poderes abrangentes para entrar e conduzir a entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial ao lado dos nazistas. A guerra foi desastrosa para a Itália. O rei perdeu o apoio popular. E em 1943, o poder de Mussolini começou a desmoronar. Os ministros pediram ao rei que retornasse seus plenos poderes constitucionais. E seu primeiro ato foi mandar prender Mussolini. Neste período, a Alemanha havia invadido a Itália. Apesar da ocupação alemã, Vittorio Emanuele III, no início, se recusou a declarar guerra contra a Alemanha, que só ocorreu devido à forte pressão da Comissão de Controle Aliado, que obrigou o rei a declarar guerra contra a Alemanha em 8 de outubro de 1943. E em 12 de setembro, a Alemanha lançou a Operação Reich, conhecida como Operação Carvalho, que resgataram Mussolini da cadeia, onde implantou um novo Estado fascista no norte da Itália. Evidente que a reputação do rei estava manchada por ter sido no passado um dos apoiadores e colaboradores do regime fascista. Em razão disso, em 10 de abril, sob pressão, Vittorio Emanuele III transferiu parte dos seus poderes para o príncipe herdeiro Humberto II. E em 9 de maio de 1946, Vittorio Emanuele III abdicou formalmente do trono, na esperança de salvar a monarquia, proclamando seu filho Humberto II como o novo rei da Itália. Humberto II subiu ao trono, se tornando o quarto rei da Itália. Vittorio Emanuele III foi obrigado a deixar o país, refugiando-se no Egito, morrendo em Alexandria em 11 de novembro de 1947, aos 78 anos de idade. Um referendo realizado um mês depois da posse do novo rei, 54% dos eleitores eram a favor de uma república, extinguindo o Reino da Itália. Humberto II foi o último rei da Itália e comandou a nação por apenas 34 dias, após uma tentativa frustrada de restaurar a monarquia italiana. Após a ditadura de Mussolini, acredita-se que acusações sobre a assexualidade de Humberto II tiveram forte peso sobre os conservadores, que votaram contra o soberano. Humberto II era casado com Maria José da Bélgica. Um dos jornais da época divulgaram amplamente informações que Humberto II era homossexual, que o casamento era de aparência. Em 14 de junho, Humberto II e seus herdeiros masculinos foram banidos permanentemente da Itália. Com o fim da monarquia, Humberto II viveu no exílio em Portugal durante 37 anos. A Constituição de 1948 proibiu qualquer herdeiro ao trono da Casa de Savoia de retornar à Itália, exceto as mulheres da Casa de Savoia. E em 18 de março de 1983, Humberto II morreu em Genebra. Nenhum representante do governo italiano compareceu ao funeral.
e enquanto Mussolini foi o líder do fascismo italiano e governou ditatoriamente a Itália até 1943. Quando foi retirado do poder em 25 de julho de 1943, em decorrência das derrotas italianas da Segunda Guerra Mundial. Mussolini foi retirado de cargo de primeiro-ministro, deixou de ser governante supremo do Grande Conselho Fascista. E em 22 de abril de 1945, Mussolini foi preso pelos guerrilheiros da resistência italiana, que o mataram em 28 de abril de 1945. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, de apertar o sininho para receberem as próximas notificações. Até o próximo vídeo!